gente, tudo bom? Aqui é o Neto do canal 1000 Páginas e hoje a gente tem uma grande responsabilidade que é falar do livro A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Eu li ele recentemente, eu faço parte de um clube do livro, então foi um dos escolhidos do mês de junho. E é um clássico que a gente já viu ele ser retratado diversas vezes. As ideias presentes no livro já foram recicladas por outras literaturas, por cinema, séries, quadrinhos. De modo geral, o que o H.G. Wells começou já foi reutilizado tantas vezes que eu tinha um pouquinho de medo de que a leitura fosse ser chata, maçante, ou mesmo um pouco que eu olhasse aquilo como se fosse algo muito arcaico e antigo. O que não aconteceu, é um livro bastante brilhante, assim, tem as suas limitações, obviamente, mas se a gente considerar que é um livro aí de 1895, ou seja, tem mais de 120 anos desde o seu lançamento e ainda permanece atual, ele tem ideias dentro dele que são bastante importantes para a cultura humana de modo geral e para o modo como ficção científica se desenvolveu de modo geral. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o próprio H.G. Wells, tá? O H.G. Wells, ele nasceu em 1866 e faleceu posteriormente em 1946. Ele vem de uma família humilde, né? Ele nasceu na Inglaterra e por conta de ter vindo de uma família humilde, ele acabou precisando desde cedo sim trabalhar e conseguiu o sustento dele e da família. Por conta disso, ele acabou adquirindo, de trabalhar em fábricas e tudo mais, uma fraqueza pulmonar. É uma doença aí nos pulmões que o impediu aí de continuar com o trabalho braçal. Se vendo nessa limitação, o que o Wells começou a fazer? Ele era estudado, né? Ele era alfabetizado e tudo mais, então ele começou a fazer novelas. Né? Primeiro de tudo, ele se tornou um contista e ele vendia suas obras para os jornais locais, né? Que foi a grande sacada dele, de modo então que ele tinha uma renda, um sustento através da escrita, e os jornais naquela época que estavam se popularizando tinham um entretenimento também, além do o tradicional, aí, as notícias tradicionais do dia ou da localidade para a qual ele vendia. Só que o que aconteceu? Por volta aí de 1893, mais ou menos, os jornais começaram a comprar menos contos deles, menos novelas, porque eles já tinham ou um material antigo que eles acabavam reimprimindo, ou já tinham outros autores seguindo a mesma linha do Wells, e o Wells decidiu então passar por uma outra linha e começar a escrever romances propriamente dito, livros propriamente dito. E foi assim que surgiu A Máquina do Tempo, que o Wells, na verdade, ele durante o meio acadêmico dele, o período da academia dele, o Wells acabava sempre pensando e se os seres humanos conseguissem se mover no tempo do mesmo jeito que eles se movem no espaço. Isso foi uma questão que acompanhou o Wells no decorrer da vida, então quando ele se viu na necessidade de escrever um romance, foi a partir desse ponto que ele decidiu iniciar. Então, o romance, do que ele se trata? Primeiro a gente tem a figura do cientista, né? Que o livro começa com um cientista conversando com um grupo de amigos num jantar, explicando que ele criou essa máquina. Inclusive, acho que a máquina que é mais facilmente lembrada por todo mundo é a da versão do filme por volta de 1964, que é uma máquina grande, aparece até em um dos episódios do The Big Bang Theory, que eles brincam com a máquina e tudo mais. Então ele começa narrando essa criação dele para os colegas e marca um encontro para eles daqui a alguns dias, onde ele vai viajar nesse período e vai retornar para poder contar para eles no jantar como foi a viagem dele para o futuro. Uma das características interessantes do livro é que ele não vai para um futuro imediato, que nem a gente costuma ler atualmente, que são algumas décadas, ou no máximo alguns séculos, ou mesmo milênios aí para frente, né? 1000 anos para frente, 200 anos para frente. Não, o cientista acaba viajando para o ano de 802.701 depois de Cristo. Ou seja, ele deu um salto aí que até hoje é bem raro a gente ver na literatura ou mesmo no cinema, que é um salto de algumas centenas de milhares de anos. Então, ele vai muito para o futuro, num ponto onde tudo está irreconhecível. Lá, ele tem contato com a primeira raça que o recepciona, que é a raça dos Eloys, que são seres humanos pacíficos. Na verdade, ele nem chega a descrevê-los como seres humanos, mas eles têm formas humanoides,
são extremamente pacíficos, aproveitam o dia numa campina bem grande, tem algumas construções para mantê-los abrigados do frio e do vento, mas de certo modo são intelectualmente burros. Eles não têm conhecimento linguístico, a língua deles é basicamente verbo e substantivo, ou seja, é uma ação e o que desencadeia a ação. Então é uma língua que o cientista acaba conseguindo decifrar ela rapidamente. E eles não têm nenhum processo de criação, eles levam uma vida bastante hedonística, né? Eles não têm nenhuma preocupação, nenhum trabalho, nenhuma ocupação com nenhuma coisa, eles apenas aproveitam um dia. Posteriormente a esse encontro com os Eloys, ele tem contato com os Morlock, que são os seres do subterrâneo, né? Por quê? Porque esses seres do subterrâneo, na verdade, eles acabam sendo os operários, vamos dizer assim. É eles que fazem a manutenção do mundo, é eles que fazem a manutenção dali dos espaços onde os Eloys habitam. Eles têm uma fotossensibilidade absurda por viver no subterrâneo. E durante muito tempo, enquanto a gente não tem o decorrer aí da história, o próprio cientista acaba considerando que isso é uma evolução natural da luta de classes, na qual os operários que viviam presos em fábricas e com trabalho braçal acabam em algum momento da história humana indo fazer esse trabalho no subterrâneo, e aí a burguesia fica na parte de cima, a ciência e tudo mais. Só que aí eles acabam entrando num equilíbrio, onde os Morlocks vivem calmamente no subterrâneo e os Eloys calmamente na parte de cima, sem haver lutas de classe ou qualquer tipo de disputa. Após esse momento de epifania do personagem, ele acaba percebendo o quê? Que não é bem assim. Os Morlock, na verdade, acabam cuidando dos Eloys porque os Eloys são a fonte de comida dos Morlocks. Então os Morlocks são canibais. O que isso acaba desencadeando? O autor ele dá pistas no decorrer do livro, ou seja, a gente vê que naquela região os Eloys são herbívoros e não há mais nenhum tipo de outro animal naquela região. Então, no decorrer do livro, o autor já dá várias dessas pistas, o cientista inclusive pontua essas pistas na narrativa, mas não só é desenvolvido realmente o motivo de não haver nenhuma fauna na hora que ocorre a grande reviravolta dos Morlocks, que é quando ele tem contato, ele entra em embates com os Morlocks, e aí começa a luta do personagem principal para retornar ao seu tempo e não acabar sendo devorado. Eu não vou entrar muito a fundo na história, porque existem alguns outros aprofundamentos aí, porque acaba sendo um spoiler e é uma leitura bastante agradável de como ele conseguiu retornar. Uma coisa interessante é quando ele consegue ir ainda mais para frente. Ele acaba dando mais um salto no futuro, após os Morlock e os Eloys, para ver o que aquela situação e o que aquele embate das duas raças desencadeia. E após isso ele dá novamente mais um salto, que é no qual ele chega ali até o limiar quase da extinção da Terra, para ver como tudo se encerra. Então é bem interessante o modo como, lá no século XIX, o autor ele conseguia ter essa visão a longo prazo da raça humana e do próprio planeta Terra. E cada ponto em que ele para tem construções interessantes de o que está acontecendo com a Terra naquele momento, inclusive os pensamentos do personagem comparando com a Inglaterra do século XIX, da onde ele veio. E é óbvio, ele vai retornar, vai contar para os amigos o livro acaba num grande em aberto de modo geral por conta dessas viagens em que ele faz. Obviamente não é abordado no livro questões de paradoxo ou de como ele altera aquele tempo onde ele está, talvez exatamente pelo fato dele estar muito para frente, ele não lidar literalmente com nenhum descendente dele, então ele não tem um contato aí com algo que ele possa interferir, porque os saltos são bem grandes. E o mais engraçado é que é um livro lá do século XIX e ele consegue, por exemplo, ser considerado um dos primeiros livros a abordar a viagem no tempo. Ele é um marco exatamente por causa disso.
Obviamente já existia alguns conceitos, o próprio Wells já abordou esse conceito anteriormente em um dos contos que ele vendia para jornal, mas dentro de um romance com estrutura, é a primeira obra que a gente tem um mecanismo capaz de levar a pessoa para o futuro e trazê-la de volta. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem no livro é a presença principalmente de ideias pacifistas e socialistas no livro. É sabido que o Wells era aproximado da liderança desses movimentos na Inglaterra no seu período, então ele traduziu muito disso na sua literatura, principalmente no A Máquina do Tempo. Curiosamente, o Wells, alguns anos depois, quando ele já era renomado, em algumas entrevistas ele fala que ele gostaria de ter abordado de um modo mais profundo a luta de classes que ocorre ali entre os Morlock e os Eloi, e ele considera que a obra, apesar dele apreciar, e isso é um marco para ele considera que ele, futuramente ele teria conseguido abordar isso melhor e com mais profundidade. Uma questão interessante é que o Fritz Lang, o autor de Metrópolis, um filme bastante cultuado aí dentro do cinema, ele fez o filme mas inspirado pela obra do Wells, mas curiosamente o próprio H.G. Wells não gosta desse filme, ele acha um filme bem detestável, como ele chegou a filmar na época dele. Então é isso, é um clássico, a gente já tem essas ideias sendo debatidas de várias maneiras ao longo do tempo. Eu, pessoalmente, indico apenas o filme. É um filme, para sua época, com efeitos legais, hoje em dia são bem tacanhos, mas é um filme bom, é um filme narrativamente que tem a essência do livro. O filme de 2002 eu não cheguei a assistir, porque ele teve críticas bem pesadas e foi bem fraquinho no cinema. E o livro, apesar da gente ter esse medo no que se refere a clássico, é uma leitura extremamente tranquila, são pouco mais de 100 páginas, os capítulos são muito tranquilos, a forma como o Wells descreve os ambientes, descreve os monumentos, descreve o fim aí da Terra, são muito interessantes, é uma visão assim que a gente não tem contato, já que a obra foi diluída. É muito legal ter contato com essa essência, é uma leitura muito válida. A gente está com uma edição mais recente da Companhia das Letras, que foi a que eu li. As edições, mas obviamente a maioria das pessoas ou tem uma edição antiga em casa, consegue encontrar uma edição mais antiga aí numa biblioteca, e vale muito a pena. Não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem bem tranquila, uma linguagem que acho que até para o próprio século XIX ela já foi bem simplificada, porque ele era um autor de jornal, então ele conseguiu transpor isso para o romance dele. Então não soa pedante, não soa nada dessa maneira. Vale muita leitura mesmo, principalmente para fãs de ficção científica que veem esse tema a ser debatido exaustivamente numa série de livros, tá bom? Então é isso, por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho que fica aqui embaixo, tá vendo? Eu já aprendi. E um beijo grande e até a próxima, tchau!